Já são 16 horas. Eu vou ler a página, tá bom? Pra gente iniciar. Eu vou ler a página com o título de Teu Concurso. É a página 86 do livro Segue-me. Como livres e não tendo liberdade por cobertura de malícia, mas como servos de Deus. Pedro, capítulo 2, versículo 16. Observa o amparo de Deus constantemente ao redor de teus passos, mas muito especialmente quando a inibição ou o esgotamento te espreitam. Suponha-te incapaz de suportar valorosamente determinada mudança na própria vida. Entretanto, acolheste com paciência o impositivo da transformação necessária e uma força imponderável te restituiu a paz, com o desejo de tarefas mais amplas na edificação da própria felicidade. Julgava-te sem recursos para resolver certo problema. No entanto, permaneceste firme no exato desempenho dos compromissos que o mundo te deu e, sem que percebesses, agentes invisíveis te apagaram as preocupações, afastando a questão que te apoquentava. Temias a impossibilidade de atender às obrigações que inesperados acontecimentos te impuseram e que te figuraram sumamente difíceis. Todavia, foste fiel ao trabalho que a existência te confiou e escoras intangíveis te sustentaram para desempenhá-las, investindo-te na alegria da consciência que preside as vitórias do coração. Receavas versar que esse ou aquele tema edificante em público, acreditando-se sem possibilidades para tanto. Contudo, aceitaste o dever de falar por amor aos companheiros de humanidade, e o auxílio espiritual te brilhou no pensamento e no verbo, facultando-te o conforto de transmitir esperança e paz a benefício do próximo pelos fios da inspiração. Certifica-te desse modo quão importante se faz a tua parte nessa ou naquela realização perante a vida. A providência divina te concede meios acima de tuas forças, a fim de que colabores na construção do bem de todos, por livre vontade, e não de espírito escravizado ao jugo das circunstâncias. Em síntese, Deus te ajuda para que te ajudes, dar-te-á sempre o auxílio máximo, desde que não te faltes com o teu concurso no desenvolvimento e no aperfeiçoamento da obra da criação, pelo menos com o mínimo do que sabes, podes e deves fazer. Com essa lição, para nossa harmonização, eu vou convidar a todos para fechar os olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a Maria, nossa doce e divina Mãe espiritual, agradecendo por mais esta oportunidade de contato com os ensinamentos de Jesus, de estarmos reunidos, embora longes, mas com os nossos corações voltados no mesmo propósito de aprender, de sintonizar com o bem. Nós rogamos a Ti, Jesus, que derrame da Tua luz, da Tua paz, do Teu amor a todas as criaturas que necessitam de Ti. Que envolva o nosso planeta com o Seu amor, que nos fortaleça cada dia mais, para que possamos vencer as nossas dificuldades mais íntimas e caminharmos, Jesus, rumo a Ti, vencendo todo esse mal que ainda carregamos. Rogamos a Ti, aos espíritos amigos, aos trabalhadores desta casa de amor, de caridade, que é a Casa de Maria, do Centro Espírita Alvorecer, onde frequento, que estejam junto de nós, para que o nosso trabalho transcorra com muita harmonia, envolvendo a todos, cada um em seu lar, mas que possam todos receber o amor que se faz necessário, o equilíbrio, a luz e a paz. Muito obrigada, Jesus. Bom,
Boa tarde a todos, né? Que Jesus nos fortaleça. Eu agradeço ao Fred, né? O convite de estarmos aqui conversando um pouquinho sobre a parábola dos talentos. Deixo um abraço para ele, para a Indianara, que nesse momento de pandemia nos tornamos amigos, por enquanto online. Um dia a gente ainda vai se conhecer pessoalmente, poder se abraçar, poder estar juntos, né? A gente vai falar sobre a parábola dos talentos, né? Eu vou ler um pedacinho para a gente poder começar a conversar e no finalzinho eu quero falar um pouquinho dessa lição que eu li agora no início, né? A parábola dos talentos é como ela conta que o Senhor age como um homem que ia fazer uma viagem muito longa para um outro país e chamou os seus servos lá, né? Os seus servidores e entregou os bens que ele tinha. Ele entregou 5 talentos para um, 2 para o outro e 1 para o outro. E depois, passado um tempo, né? Primeiro eu quero falar que ele entregou segundo a condição, a capacidade de cada um, né? E depois de um tempo ele ia retornar, como retornou, né? Para poder ver o que cada um fez com aquele talento que recebeu ali. Aqui na parábola, o talento é o dinheiro, né? Naquela época, se eu não me engano, ele valia 6.000 denários, cada talento, era bastante talento. E quando a gente começa a ler, a gente entende que esse senhor aqui era Deus, né? Quando Jesus contou a parábola, quando fala desse senhor, a gente entende que é Deus. E aí a gente fica pensando, por que cada um recebeu uma quantidade de talento? Por que todo mundo não recebeu igualzinho? Será que Deus é injusto? Por que Deus fez isso, né? É o primeiro questionamento que a gente tem. Eu gostaria de primeiro que a gente pensasse assim, quais são os meus talentos? Quais são os talentos que eu recebi, né? A gente tem que perguntar isso pra gente todo dia, né? Porque a gente tem uma ideia, primeiro que essa história foi contada aqui desse jeito, por causa do entendimento do povo daquela época, né? E eu penso comigo que Jesus já usou o termo do dinheiro, porque a gente é muito materialista, então quando falou de dinheiro, todo mundo já prestou atenção e já começou a querer entender o que Jesus ia falar, né? E por que cada um recebeu uma quantia diferente? Nós vamos entender ao longo da nossa conversa qual é o motivo disso daí, porque Deus não é injusto, Ele não vai dar uma condição a mais para um e menos para outro, né? A gente pergunta para nós então, qual o talento que nós temos? Qual o talento que nós temos? Porque a gente tem, quando a gente se pergunta, a gente fica achando que a gente não tem muita coisa para usar, para fazer, né? Que o que a gente tem é tão pouquinho que a gente não pode fazer muita coisa. Só que a gente pode sim, né? Outras pessoas a gente pergunta, né? O que você tem de talento? Eu não tenho nada, eu não sei fazer nada assim para chamar atenção, nada interessante, nada grandioso. Mas na realidade, não é isso que Deus, que Jesus está esperando da gente. Muita gente acha que quando se fala de talento é para pessoas especiais, né? Que estão predestinadas a fazer grandes coisas, né? Mas não é desse jeito. Todos nós temos algum talento e nós temos o dever, né, a obrigação de multiplicá-los para que não aconteça com a gente igual aconteceu com os servidores aqui, porque o que recebeu 5 talentos, o que ele fez? Ele foi lá,
trabalhou aquele talento, multiplicou e fez 10. Quando ele se reencontrou com o Senhor, ele tinha 10. O outro que recebeu 3, ele também fez a mesma coisa. Quando ele foi prestar contas, ele tinha 6. Agora, o que ganhou um só, ele ficou com medo, ele enterrou, né? Então, o que a gente tem que pensar? Por menor que seja o que eu consigo fazer, eu não posso ter medo. Eu tenho que tentar com todas as minhas forças, com toda a minha boa vontade, com todo o meu melhor sentimento, porque Deus sabe muito bem quando a gente erra com toda a vontade de acertar, né? E quando a gente cruza os braços e não faz nada. A gente fica pensando, o que pode ser o meu talento, né? Vamos supor, o filho, o espírito que Deus deposita em nossas mãos para que a gente possa educar. É um talento, né? Por menos condição que a gente tenha, a gente não consegue, se quiser, ser bom pai, boa mãe. Às vezes aquele espírito vem cheio de dificuldades, cheio de arestas para a gente acertar. E se a gente não fizer a nossa parte, e depois, quando a gente tiver que prestar conta daquele espírito que Deus colocou em nossas mãos, que está no Evangelho também explicando isso, acho que no capítulo 14, se eu não me engano, item 9, eu acho, falando sobre isso, né? Que a gente vai prestar conta daquele espírito que veio para nossas mãos, né? Outras pessoas têm o dom de conversar, de acalentar, de abraçar, de acarinhar. Então, quando a gente sabe que tem uma pessoa com dificuldade, que está passando por um momento difícil, aquela pessoa pode aumentar o talento dela, fazendo com que o amor cresça, indo ao encontro dessas pessoas, ajudando, amparando, beneficiando com aquele tato. Porque tem pessoas que têm dificuldade para isso e têm facilidade para outras coisas. Nós temos talentos diferentes, mas todos temos. O talento, quando Jesus fala do talento, ele não fala que seria uma coisa especial, específica, grandiosa. Por exemplo, olha, uma coisa bem fácil da gente entender. Às vezes, na casa espírita, onde a gente trabalha, acho que com vocês também deve acontecer isso, chega uma pessoa que a gente às vezes sente que aquela pessoa poderia ler uma página, fazer um comentário, ou ser um evangelizador, ou simplesmente estar lá na porta recebendo as pessoas com um sorriso, com uma mensagem, com um abraço no tempo que a gente podia abraçar, porque agora não está podendo abraçar também, né? Mas quando você às vezes faz aquele convite à pessoa, a pessoa acha que ela não tem condição. Ah, não, lê uma página. Ah, eu não vou ter condição, né? Fulano, você podia vir fazer uma palestra, fazer um estudo. Ah, eu não consigo, eu não tenho condição. Quer dizer, a pessoa está enterrando o talento, porque condição de ler uma página, estudar e comentar, todos nós podemos fazer. Mas às vezes a gente fica esperando ter assim o dom da palavra, igual Divaldo, igual Raul, Haroldo, né? Esses oradores mais famosos que falam melhor, né? Com mais coragem talvez, né? E a gente fica esperando isso. Ah, eu não falo como ele. Gente, mas vamos começar, né? Vamos nessa encarnação fazer do jeito que a gente consegue, mas com amor no coração, com boa vontade, com vontade de servir, que vai chegar um dia que a gente vai estar melhor. Então, é isso que conta. Alguém que tem uma profissão e que faz aquilo com todo amor. Porque às vezes a gente vê, por exemplo, um professor que ele vai lá e dá a aula dele
profissionalmente, não se envolve. Já tem outros que chegam lá com todo amor, com todo carinho, que se dedica realmente. Esse está multiplicando o talento. Nós, donas de casa, podemos fazer com todo amor, né? Vai lá, faz tudo direitinho, com carinho. A gente está fazendo porque parece que é fácil, mas não é. É isso que é o nosso talento. Porque se a gente não cumprir depois, aí fala lá que até o que a gente tem vai ser tirado. Vai ser tirado como, né? Vamos pensar. Uma pessoa que veio com uma grande inteligência. Eu lembrei aqui hoje, lendo, do Albert Sabin, né? Que ele, além de ter criado a vacina da poliomielite, ele ainda não quis nenhum direito autoral da vacina, ele fez por amor mesmo. Vamos supor, ele veio com uma inteligência, foi um homem de ciência, que podia fazer o bem, usar aquele talento que ele tinha e fazer o bem. Vamos que ele pensasse diferente e usasse a inteligência para uma outra coisa, né? Fizesse uma arma, fizesse um explosivo, alguma coisa que destruísse, em vez de fazer o que ele fez. Ele poderia correr o risco de, numa próxima encarnação, ele retornar com alguma deficiência. Poderia, porque foi tirado dele aquele talento que ele não usou bem, que ele não multiplicou, né? Então, a gente entende que o talento não é uma coisa que a gente fique esperando algo extraordinário, não. É o que a gente tem que a gente vai usar. Aproveitar aquele dom que a gente tem. Olha, a nossa visão, a gente poder pensar, a gente poder caminhar, a gente poder ouvir, tudo isso são talentos que devem ser bem usados. A gente não deve desperdiçar, porque depois, lá na frente, a gente vai chorar o tempo perdido. Eu separei um pedacinho de uma mensagem, psicografia do Chico com Emmanuel, que ele fala o talento de todos. Ele fala na abastança ou na carência, na direção ou na subalternidade, não menospreze agir e servir, porque o trabalho nas concessões do espaço e do tempo é o talento comum de todos. Quer dizer, o trabalho pelo uso do qual o espírito se engrandece no rumo das esferas superiores que se destina. Por ele, as forças mais simples da natureza se movimentam na senda evolutiva, escalando os degraus do progresso para a subida dos cimos da experiência. Quer dizer, o que acontece? Trabalhar no bem. Trabalhar no bem. E assim nós estamos usando o nosso talento da melhor forma, fazendo com que ele se multiplique, para que um momento, numa próxima encarnação, a gente venha com mais talentos, né? E não com preguiça, para a gente aproveitar a maior quantidade de talento que a gente tiver, para a gente trabalhar no bem, né? A gente pensa quantas pessoas que às vezes desde pequenininho você olha aquele praticamente um bebê, às vezes 2 aninhos, que toca instrumentos difíceis, às vezes violino, piano, e eles crescem assim e vão trabalhar em locais de dificuldade, onde às vezes tiram crianças que poderiam ir para a droga, para o crime. Eles vão para lá. Eles vão para lá, ali eles ensinam música, eles fazem coral, eles vão tirando aquelas crianças daquele ambiente que podia ser um ambiente pernicioso para elas,
e eles fazem elas mudarem, né, o caráter, a condição moral através da música. Estava aproveitando bem o talento. Nós não precisamos esperar coisas extraordinárias. É só a gente colocar, como se diz no popular, a mão na massa. Não ter receio de fazer aquilo que foi proposto para nós. A gente precisa entender que coisas simples a gente ajuda na nossa evolução e na evolução do outro que está perto da gente, né? Eu escutei uma história até de um palestrante falando sobre talento, né? Uma senhora, ela era casada com um moço muito difícil, né? E tinha várias dificuldades, e história isso, né? E quando chegou um momento que ela teve que prestar conta daquele talento que foi colocado ali na vida dela, porque ela naquela encarnação, ela tinha função de auxiliar, né? E ela passou uma vida de muito sacrifício. Uma das dificuldades dela, que ele conta na história, do moço, é que ele não gostava de pagar as pessoas. Vivia um monte de gente no portão dela, cobrando, e ele tinha condições como pagar, mas ele não gostava. E as pessoas viviam cobrando. E ela tinha filhos, né? E os filhos foram crescendo, ela sempre falando com as crianças foram ficando com vergonha, adolescente, até que um dia ele falou para ela que ele não ia mais fazer isso, ficou em casa aquele dia inteiro, todo mundo que bateu na porta, que ele tinha que pagar, ele pagou e falou para a esposa: de hoje em diante eu não faço mais isso, eu vou ser um homem correto, já que você está conversando muito comigo, falando da dificuldade que os nossos filhos estão passando, que eles estão passando vergonha, eu não vou fazer isso. Então ele conta na história que quando ela foi prestar conta desse talento que tinha sido colocado na mão dela, para ela ajudar a consertar, ela tinha ajudado a consertar, né? Então não vai ser bom para nós se o dia que a gente tiver que prestar conta daquilo que foi colocado em nossas mãos, a gente tiver feito tudo certinho, tudo direitinho, a gente sentir essa alegria no coração. Bom, era um filho que tinha dificuldade, que era arteiro, tinha más tendências, eu consegui orientar, ele cresceu, ele é uma pessoa de bem. Então a gente vai desencarnar de cabeça erguida, né? Com o nosso talento bem usado, multiplicadinho, né? É isso que a gente tem que fazer. Eu gosto muito de trazer os ensinos de Jesus para o lar, para a família, né? Porque a gente tem visto tantas dificuldades e é a nossa prioridade, a nossa primeira obrigação é no lar, é com a família. Então, ali no lar que a gente começa a multiplicar os nossos talentos, porque olha como que a gente se melhora e melhora o outro, porque aqueles que saem do nosso lar bem cuidadinho, bem orientado, com a nossa função de pais bem cumpridinho, ele vai formar um outro lar e ele vai fazer a mesma coisa. E aqueles que vão sair daquele lar, com certeza vão sair também bem orientados para formar outro. E assim a gente vai ajudando na construção de um planeta melhor, né? Vale a pena a gente pensar nisso, né? A gente pensa também, muitas pessoas
tem o dom para ser um executivo, o dono de uma empresa. O que ele pode fazer? Multiplicar os talentos, dando emprego para que as pessoas possam levar para o lar o alimento material, a dignidade, que também é importante. Né? A gente fica olhando quantos irmãos nossos, né? A Madre Teresa, o Chico, o Raul, o Divaldo, quantos irmãos que aproveitaram do talento que tinha para fazer tantas coisas. Com certeza, lá atrás, eles já desenvolveram talentos menores, assim como nós agora que estamos num trabalho menor, né? Nessa fase, então, que a gente está vivendo da pandemia, a gente tem, mesmo em casa, mesmo com as casas fechadas, a gente tem muito como fazer crescer o nosso amor. Tem muitas pessoas vivendo momentos muito difíceis, né? Então, quem tem esse dom, esse talento que eu falei, que é o de conversar, de aconchegar, ajuda, conversa, telefona, pergunta como que tá, do que tá precisando, o que eu posso fazer para te ajudar. Isso é muito importante. Desse jeito, a gente multiplica esse nosso amor, esse nosso carinho que a gente traz, né, como um talento que Deus nos ofereceu. O que a gente não pode é nunca ter medo, como esse irmãozinho lá da parábola que ganhou um talento e não quis fazer com que ele aumentasse por medo. A lição que eu falei que depois a gente ia bater um papo sobre ela, que é a lição que eu li no começo, para os irmãos que chegaram depois, eu vou falar de novo o título dela, porque quando eu li parece que tinha ainda poucos irmãos ali. É Teu Concurso, que chama a lição, está na página 86 do livro Segue-me. E eu achei muito interessante ler essa lição como harmonização, para eu depois, mais no final, usar, é que ela fala justamente sobre isso, né? Tem um pedaço que ela fala: suponha-te incapaz de suportar valorosamente determinada mudança na própria vida. Entretanto, acolheste com paciência o impositivo da transformação necessária e uma força imponderável te restituiu a paz com o desejo de tarefas mais amplas na edificação da felicidade. Julgava-te sem recursos para resolver certo problema. No entanto, permaneceste firme no exato desempenho dos compromissos que o mundo te deu, e sem que percebestes, agentes invisíveis te apagaram as preocupações, afastando a questão que te apoquentava. Então, essa lição, ela vem mostrando pra gente que a gente precisa começar. A ajuda vem dos mais altos. Porque quando a gente tem boa vontade em fazer, vai buscar jeito de fazer, vai se preparar, vai ver o que a gente pode melhorar para fazer aquilo ali, que a gente entendeu que a gente tem condição de fazer, a gente cria uma sintonia com os espíritos amigos. E eles vão nos fortalecendo, nos intuindo, nos mostrando intuitivamente qual o melhor caminho a seguir. E assim a gente vai conseguindo. Olha aqui que interessante que ele fala também, olha. Receavas versar esse ou aquele tema edificante em público, acreditando-te sem possibilidades para tanto. Contudo, aceitaste o dever de falar por amor aos companheiros da humanidade e o auxílio espiritual te brilhou no pensamento e no verbo, facultando-te o conforto de transmitir esperança e paz a benefício do próximo pelos fios da inspiração. Quer dizer, aquilo que eu falei lá no começo, às vezes a gente tem receio de fazer um trabalho, de colaborar de alguma forma,
E quando a gente se propõe, né, cria coragem, o auxílio vem, né? Não importa se a gente fala com simplicidade, se a gente não fala como os grandes oradores que a gente vê no YouTube, não importa, a gente vai e faz o nosso trabalho com carinho, da melhor forma que a gente puder. E com certeza a ajuda vem. E quando chegar daqui um tempo, a gente vai estar melhor, porque a gente só aprende fazendo. Se a gente não fizer, a gente não vai aprender, né? Aí ele fala também, certifica-te desse modo quão importante se faz a tua parte nessa ou naquela realização perante a vida. Quer dizer, cada um fazendo a sua parte para se melhorar e para melhorar quem está próximo. O que não vai acontecer, né? A evolução vai acontecendo mais rápido. Quando a gente vê, a gente está vivendo num mundo melhor. E é isso que a gente precisa. É isso que Deus, que a espiritualidade, que Jesus está esperando de cada um de nós. Que a gente se melhore e que ajude a melhorar o outro que está perto da gente. Porque, meus irmãos, vamos deixar bem gravado na nossa cabecinha e no nosso coração. Talento não é algo grandioso. Talento é tudo aquilo que a gente tem que pode usar para ser melhor e para fazer o bem. Não importa o nosso talento. A gente sempre pode multiplicá-lo. A gente sempre pode dar bons frutos ao nosso redor. Florir o caminho daquele que caminha junto de nós. Muitas vezes a gente não pode fazer muita coisa, mas o nosso talento é só um pouquinho de carinho, né? A gente chega para o outro, olha, meu amigo, eu tô aqui. Né? Já torna o dia do outro melhor, já dá uma tranquilidade. E outra coisa também, a gente, através da nossa maneira de agir, de usar o talento que Deus doou para nós, a gente acaba envolvendo o outro e trazendo uma vontade, talvez, do outro conhecer o Evangelho, conhecer a doutrina. E não que seja só a nossa religião que seja boa, não é isso que eu estou falando, não. Mas às vezes a pessoa não conhece nenhuma outra, né? A pessoa vem conhecer o Evangelho, se esclarece, a doutrina é tão esclarecedora, pelo menos para mim, eu fiquei nela porque é que mais me esclareceu. Então a gente vai mostrando para o outro, né, uma nova forma de agir, um outro conhecimento. Daqui a pouco a pessoa também já está se interessando em ver aquilo. Não tem aquela história, toma cuidado com a sua vida, porque talvez seja ela o único evangelho que o outro está lendo. É nisso que a gente tem que pensar. Vamos fazer a nossa parte. Talento é isso. É cada um fazendo a sua parte da melhor forma. Se eu sou uma dona de casa, vou ser uma dona de casa amorosa, que não fica toda hora reclamando, que não fica brigando, que cuida direitinho de tudo que precisa cuidar. Se eu sou uma mãe, vou ser uma boa mãe, vou ver o que eu posso ensinar. Como dirigente espírita, vamos ser uma boa dirigente espírita, vamos acolher as pessoas, vamos passar a doutrina de forma correta, não vamos ficar inventando moda, vamos falar direitinho aquilo que a gente aprendeu, vamos fazer a nossa parte. É isso que a gente precisa fazer, tornar o nosso talento maior, não permitir que a gente perca o que a gente tem, né? Eu trouxe também uma outra coisa aqui que eu queria ler para vocês, que fala que mesmo que a gente, olha, se ainda não conseguimos acessar capacidades de grandes magnitudes, façamos aquilo que já nos cabe,
Talvez não modifiquemos a história do mundo, nem consigamos deixar o nosso nome marcado nos compêndios da ciência ou da arte. Mas valerá a pena se com o nosso talento pudermos contribuir para que uma vida se faça melhor, que o dia de alguém se torne mais suave, ou que a estrada de algum outro possa ter ao menos uma flor a mais plantada, adornando o seu caminhar. Quer dizer, nós não precisamos pensar em coisas grandiosas, nós precisamos pensar em fazer o pouquinho que a gente já pode, que o nosso talento depois vai ser multiplicado e nós não vamos encontrar, como ele fala aqui no finalzinho, olha, que o servidor inútil será lançado nas trevas, onde haverá prantos e ranger de dentes. Quer dizer, a gente vai procurar o nosso próprio sofrimento, porque quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito. Se eu não consigo fazer bem o pouquinho que Deus depositou nas minhas mãos, ele não vai confiar de me dar muito. E quando ele fala que o talento será tirado, é nesse sentido, porque se eu não aproveitar bem, eu não aproveito bem as minhas mãos, né? Possa que na próxima encarnação eu tenha alguma dificuldade, até para eu não usar mal de novo e piorar a minha situação. Então, aquilo que a gente tem, se a gente não usar, vai acabar perdendo. Ferramenta que não se usa, enferruja. A gente já aprendia isso com os nossos pais, nossos avós, né? Então, a gente tem que aproveitar cada coisinha que a gente tiver, né? E fazer, não perder tempo, mas não perder mesmo. Se eu sou médico, vou atender bem as criaturas, né? Não é como a gente vê muitas vezes agora, que às vezes a gente entra no consultório, nem olha bem para a cara da gente, já deu receita, não sabe o que tem. Às vezes acontece até da pessoa nem sobreviver, dependendo da doença. A gente não pode fazer isso. Onde a gente estiver, a gente pode dar frutos. Onde a gente estiver. Ninguém pode falar que não teve oportunidade, que não tem talento, como eu falei aqui no começo também, né? Muitas pessoas falam, eu não sei, eu não posso fazer nada, eu não sei fazer nada. Sabe? A gente pode ouvir, a gente pode fazer muita coisa, né? O outro quer desabafar, vamos aprender a ouvir, vamos conversar, vamos dar apoio. É isso que a gente está precisando, em especial agora nesse momento, né? De isolamento, de tanta dificuldade, de tanta dor, né? Gente, eu vou encerrando, porque já é quase 16h40, né? E eu não vou me alongar muito. Eu quero novamente agradecer, né, o carinho de todos, a paciência que vocês tiveram de estar aqui juntinho comigo, né? Pedir a Jesus que nos encorajem com os nossos talentos, mesmo eles sendo ainda pequenininhos, porque a gente não tem ainda de ter não tem como ter grandes responsabilidades ainda, né? Imagina se a gente tivesse que, por exemplo, trabalhar igual a Madre Teresa ou Chico, né? Que tantas pessoas atendia, que tantos livros escreveu, que quase não dormia. Nós não temos ainda essa condição, mas nós já podemos fazer um pouquinho, né? Então é isso que eu estou convidando vocês, me incluindo também. Vamos à luta, vamos confiar que o amparo vem quando a gente se propõe a trabalhar, tá bom? Muita luz a todos, um grande abraço, muito obrigado, mas muito obrigada mesmo, de coração, viu? Por esses momentos que a gente passou junto. Eu vou convidar vocês para a gente unir os nossos pensamentos novamente, fazer a nossa prece para que a gente possa encerrar esse nosso encontro pequenininho, mas que eu gostei muito, tá bom?
Muito obrigada, Jesus, por tudo que nos oferece a cada dia da nossa caminhada. Muito obrigada pelas bênçãos de cada momento. Muito obrigada por este momento que nós passamos aqui falando do teu evangelho de luz e de amor, Jesus. Rogamos a ti neste momento que continue a nos fortalecer na nossa caminhada, para que cada dia mais nós possamos ser pessoas melhores, mais amorosas, mais evangelizadas, Senhor. Muito obrigada, Mestre querido, que nós possamos encerrar esse nosso momento muito agradecidos. Graças a Deus.